Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa mensagem, a esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre o amor de Jesus. Aqui não é falado sobre religião. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a ensinar, a refletirmos sobre aquilo que o Senhor já deixou disponível para cada um de nós. Amém? Então você é muito bem-vindo a participar aqui desse momento de aprendizado, esse momento de você estar ali em comunhão com o Senhor. E eu quero te convidar nesse dia. Se essa mensagem está chegando até você nesse dia de hoje, eu quero te convidar a que você possa entender um pouco mais sobre o que é a palavra de Deus. Amém? O Senhor ele deu uma instrução muito específica para mim em relação a justamente um pouco do que vamos falar hoje sobre a instrução. O que é a instrução, a maneira como é passada, irmãos. Eu, ao longo desse tempo, de caminhada que eu tenho com Deus, inclusive eu já quero deixar aqui, que não importa o tempo que você tenha de caminhada, não importa se você está chegando aqui hoje nesse vídeo, ou se talvez você nunca tenha conhecido a Jesus, você só conhece de ouvir falar, você nunca entrou numa igreja, ou você já está numa igreja há tanto tempo que você já até perdeu a conta. Eu quero aqui dizer que nunca é demais você ser instruído. Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que ela se renova a cada dia, ela se renova a cada instante. E o Senhor, ele falou para mim assim: filha, da mesma maneira que eu falo com você a cada dia e você consegue me compreender, eu quero que você possa passar isso, essa maneira como você entende a minha voz, essa maneira como você me compreende, para aqueles que talvez ainda não conseguem me ouvir, para aqueles que talvez sintam a dificuldade de ter acesso a mim, daqueles que talvez falam: ah não, eu não quero seguir Jesus porque é muito difícil, porque é muito complexo, porque isso não é para mim, eu não tenho tempo. Então o Senhor falou para mim o seguinte, ele deu essa instrução para mim: tem muitas pessoas, e agora eu estou falando aqui de um modo geral, quem é da igreja, quem não é da igreja, tem muitas pessoas que não conseguem acessar a plenitude que já está disponível porque não sabem como ter esse acesso verdadeiro. Escutam tanta coisa, veem tanta coisa que tem acesso ao homem, mas não tem acesso a Deus. E isso é muito sério. Nós, como conhecedores da palavra do Senhor, precisamos ter um tempo, parar um momento e dizer: peraí, se eu já sei alguma coisa, por menor que seja, é minha obrigação, é sua obrigação passar adiante para aquele que talvez ainda não tenha tido esse encontro com Deus. Então o Senhor falou assim para mim: filhinha, ensina o meu povo a como ler a minha palavra. E eu falei: tá bom, papai, eis-me aqui. Quando Deus lhe dá uma instrução para nós, e é isso. Eu quero dedicar esse momento aqui com você em te convidar a você pegar a palavra do Senhor de uma forma que você nunca talvez tenha pego, de uma forma que você nunca talvez tenha analisado. Talvez até você aí, que esteja vendo essa palavra, que está dizendo assim: ah, mas que saco, ah, mas que porre, eu não entendo nada da Bíblia, acho que é tudo mentira, acho que é tudo baboseira. Até para você, o Senhor manda dizer: hoje você vai ter uma visão diferente, porque você vai entender. Meus irmãos, eu confesso que muitas pessoas sentem dificuldade de entender aquilo que está disponível a elas, porque elas sentem justamente dificuldade de compreensão, porque há uma grande diferença entre o entendimento e a compreensão de algo. Você pode até entender, mas se você não compreender, você pode ver que uma palavra ela funde da outra. Isso não é por um acaso.
A compreensão, ela vem do entendimento. E se você não fizer esse link, você vai passar anos entrando dentro de uma igreja, saindo de uma igreja, e você vai continuar da mesma forma. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? A palavra que Deus me deu para que nós comecemos a fazer esse estudo se encontra no livro de João, capítulo 3, uma palavra muito conhecida, e é justamente sobre palavras conhecidas que precisam ser renovadas. Porque às vezes a gente conhece, mas está faltando a gente ter a prática daquilo que a gente conhece. Sabe quando você vai para a escola e você vê aquela matéria de novo que você viu lá no... isso eu já vi. Isso eu já sei, então vou prestar atenção não. Só que quando você não presta atenção naquilo que você já tem o conhecimento, você se esquece que aquilo que você já conhece, que você já viu alguma vez, vai te servir de base para isso novo que vai vir. Então eu quero te convidar nessa noite a isso. Se você já conhece essa palavra, você já ouviu, escute com atenção, porque o Espírito Santo de Deus certamente ele quer te levar a um novo nível de entendimento disso aqui. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, pode tomar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? O tema dessa mensagem hoje é o seguinte: você está preparado para nascer de novo? Irmãos, imagine essa cena aqui. Um homem que ele já tinha um conhecimento, porque Nicodemos, ele era um fariseu. Então vamos aqui. Primeiro, quando a gente vai pegar a palavra de Deus, na verdade isso acerca de qualquer texto, amém? Qualquer texto que você for pegar, primeira dica aqui, para você não se cansar na leitura. Primeiro, se você pegar um texto para você ler, e você querer ler ele sem você fazer pausas, sem você fazer uma marcação, sem você tentar imaginar aquilo que você está lendo, você vai achar chato, cansativo e no final do dia você só fez o que a gente chama de uma passagem de olho, que é uma decodificação de palavras. Então ali você vai lembrar, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de memorização, mas você não vai ter a compreensão. Então você vai lembrar de um nome de um cara, você vai se lembrar de uma terminologia, você vai se lembrar ali de nascer de novo, você vai se lembrar de espírito, mas tá, e o que isso tudo quis dizer? Então, quando você começar a fazer a sua meditação na palavra, e aí vem a primeira parte, o meditar na palavra. O que é o meditar na palavra? É você pegar isso aqui e imaginar essa cena. Imagine isso. Sabe a criança? A criança, quando ela ouve uma história, ela faz como se fosse... Sabe aqueles balãozinhos que aparecem? Quando a criança ela é bem pequenininha, né? Ela vê ali as histórias em quadrinhos, vê aqueles balãozinhos assim, imaginativos. Nós precisamos ser como crianças para entender as coisas do reino. Nós precisamos ser pequenininhos, porque é assim que Deus nos vê. Mas não porque sejamos insignificantes, não, mas é porque somos filhos.
E os filhos sempre vão ter algo para aprender de novo com os pais. E nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então vamos imaginar essa cena. Um homem que não era qualquer um que estava chegando ali. Nicodemos, ele estava envolvido com pessoas que tinham um alto conhecimento da palavra. Eles tinham um conhecimento muito lindo dentro da lei. A lei de Moisés, a lei que veio com Moisés, eles tinham esse entendimento. Os fariseus, eles eram pessoas assim, eles eram pessoas que tinham um grande entendimento. Eles tinham ali um grande conhecimento da palavra. Sim, isso aí era inegável. Mas, quando ele vê Jesus, uma pessoa que chegou ali, que começou a fazer maravilhas, ele pensa assim e fala: tem um negócio diferente com esse homem aí. Eu quero entender como é que ele consegue fazer tudo isso em tão pouco tempo. Às vezes a gente fica com isso. A gente chega dentro de um lugar e a gente vê aquela pessoa prosperar em tão pouco tempo e fala assim: como é que ela consegue? Como é que ele já conseguiu chegar nesse nível, sendo que eu estou aqui há tanto tempo e eu não entendo nada? Mas sabe por quê? Porque Jesus, se você for acompanhar lá quando ele era pequeno, onde é que ele estava? Ele estava ali, ó, se enchendo. Ele estava ali buscando. Ei, às vezes você está ficando para trás porque você não está tendo aquele tempo de qualidade com o Senhor. Não significa você ficar 24 horas orando, fazendo qualquer coisa, não. Mas os 10 minutos que você tira para você fazer o seu devocional, esse tempo ele deve ser total dedicado ao Senhor. É isso que vai fazer diferença na tua vida. Esse tempo que você está tirando aqui para ver essa mensagem, se você estiver concentrado, se você estiver ali com uma gana de querer aprender, de querer saber, eu tenho a plena convicção que o Senhor ele vai ministrar de forma poderosa. Porque você se disponibilizou a dizer: não, peraí, agora eu quero entender o que é isso aí de nascer de novo. Eu quero entender o que é esse Jesus que todo mundo fala, porque eu não vejo isso, eu nunca vi isso. Em primeiro lugar, você não deve procurar entender Jesus no homem. Esse é o primeiro erro. Você deve procurar ver Jesus no Espírito. É um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui. E dando continuidade, Nicodemos chega ali naquela situação, naquela conversa, e ali ele faz exatamente essa pergunta: sabemos que és mestre, mas ninguém pode fazer esses sinais. Como que você faz? Basicamente, Nicodemos estava dizendo assim: peraí, Jesus, eu já entendi que você é Deus, mas como é possível? Como é possível acontecer isso? Como é possível desenvolver tanta coisa? E ali ele dá a primeira parte, um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o que eram os fariseus. Os fariseus, eles eram homens muito inteligentes e que tinham um alto conhecimento das escrituras. Inclusive, alguns eram responsáveis por ensinar as pessoas a palavra. Só que eles não aceitavam muito do que Jesus dizia, porque segundo eles, Jesus não era quem ele dizia ser, porque ele não seguia o que estava na lei. Então os fariseus, eles eram pessoas que eles eram muito estudiosos, eles eram muito inteligentes, eles tinham um grande conhecimento, mas eles diziam assim: não, esse cara não pode ser quem ele diz que é, porque ele não segue tudo que está escrito aqui. Tem coisa totalmente ao contrário que ele está fazendo, que não é o que está escrito aqui. Mas havia um deles, que se chamava Nicodemos, que queria entender o que Jesus falava. Então aqui vai um primeiro ponto, uma primeira ressalva. Se você quer ter acesso a coisas maiores, você vai precisar, muitas das vezes, se afastar do que todo mundo está dizendo ao teu redor. Porque nem tudo aquilo que você está vendo para os outros é o que Deus quer para você. Nicodemos, ele queria alcançar um novo nível. Ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa que já era instruída, ele era uma pessoa ali que ensinava
mas ele queria alcançar novos ares. Então eu já quero profetizar sobre a tua vida hoje. Que se você quer alcançar voos altos, se você quer ir a lugares mais distantes com Deus, você precisa se afastar de quem te impede de avançar. Você tem que se segregar da multidão. Porque aqueles que quiseram caminhar com Jesus foram 12. Há uma diferença daqueles que seguiam Jesus para aqueles que caminhavam junto com ele. Quem caminhou junto com ele foram 12. Um, por uma escolha, acabou perdendo a vida. Já sabemos sobre isso. E muitos o seguiam, mas não andavam junto. E eles receberam curas, milagres? Sim, receberam. Porque eu acredito que Deus ele é misericordioso, ele não vai deixar com que ninguém que nele creia pereça. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Mas o que Deus almeja é que cada filho se desenvolva de um modo sobrenatural. E o sobrenatural, eu não estou aqui falando necessariamente dos dons espirituais, isso existe também. Mas Deus quer que você caminhe por sobre as águas, como Pedro ali andou. Ele quer que você caminhe, você aprofunde dentro daquilo que Deus já deixou livre para você. Então por que você vai querer continuar caminhando com uma pessoa que só te bota para trás? Por que você vai querer continuar caminhando com alguém que te impede de avançar? Nicodemos, ele chegou ali, ele falou, eu não quero, esse povo aí fica dizendo que Jesus não existe, não, eu não penso assim não. Eu vou lá falar com esse cara, eu quero saber o que é isso aí. Porque se eu já conheço da lei, por que eu não posso ter acesso a isso? Era isso que Nicodemos entendia. Um fariseu que queria aprender com Jesus. Eles achavam que não tinham mais o que aprender, visto que já o seguiam as leis há muito tempo. E aqui eu quero deixar uma palavra. Não é o seu tempo de conversão ou tempo de igreja que vai definir a sua espiritualidade, mas sim o seu nível de busca pelo Espírito Santo. Meu irmão, eu não sei há quanto tempo você já aceitou a Cristo, ou se até mesmo você que está aqui ouvindo pela primeira vez nem entende do que é que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você que não importa se você conhece ou se você conhece há muito tempo. Se você foi escolhido por Deus, Ele pode te usar hoje, a partir do momento que você declarar que você quer segui-lo. Ele pode te usar. Ele pode e Ele vai te usar. Porque Deus ele não quer aqueles que sabem, Ele quer aqueles que querem estar disponíveis para aprenderem com Ele. É um erro gravíssimo a gente pegar a palavra, às vezes a gente chega num culto, essa palavra aí eu já conheço, aí já começa a dispersar, aí olha para o lado, aí não fala direito, não absorve o que está ali, porque eu já ouvi, eu já conheço. Eu vou dizer uma coisa para você que está ouvindo essa mensagem aqui. Nunca você vai conhecer a totalidade daquilo que Deus quer que você aprenda, se você não se puser disponível a aprender. Eu costumo falar isso como profissional do ensino. Eu costumo dizer o seguinte: quem está no caráter de ensinar também deve estar suscetível a aprender. Porque não é porque eu estou numa posição de referência que eu também não posso aprender. Eu falo isso com os meus alunos direto. Eu estou aqui como alguém que tem um nível de experiência maior, mas não quer dizer que eu não possa aprender. Irmãos, eu aprendo cada coisa com os meus alunos, você não tem ideia. E é cada assunto diferente. Olha, aparato tecnológico, então, tem muita coisa que eu não sei fazer e que ali esse povo que é mais jovem, se você é adolescente, aí você está assistindo essa mensagem, já deixa um joinha aí. Porque eu tenho muito a aprender com você. Eu adoro o público jovem por conta disso. Nossa, como eu adoro ficar no meio deles.
Porque é uma conversa, assim, eles vão falando de coisas que eu falo, gente... Aí é aquele momento que a gente começa a pensar assim, gente, eu tô velha. Mas é muito bom, irmãos, é muito bom você se renovar. É muito bom você deixar o Espírito Santo de Deus conduzir você. A você ali alcançar novos níveis. Ei, para de pensar que você não tem mais jeito, que você já chegou no ápice, ou que, isso não é pra você mais porque você tá velho. Ei, a palavra do Senhor diz totalmente o contrário. A palavra diz que os velhos sonharão. Então, não tem esse papo de que você tem uma idade, que você não tem mais você não tem mais valor, não tem mais o que fazer. É mentira, isso é o inimigo querendo paralisar você. Não tem nada a ver isso não. Se você se permitir nascer de novo, Deus tem coisas tão grandiosas para fazer na tua vida que você não tem ideia de onde Ele vai te levar. De certo, uma pessoa que já frequenta a igreja há muito tempo terá uma experiência maior. Mas não quer dizer que um novo convertido não poderá receber algo que o mais antigo não recebeu. Deus, Ele não procura os que são mais, os que estão disponíveis para ser capacitados por Ele. Deus quer capacitar, Deus quer te usar, mas primeiro você precisa aprender. Como você quer ser usado dentro de uma coisa que você ainda não sabe fazer? Salomão teve esse entendimento. Ele sabia que o que estava disponível para ele era um reino. Irmãos, imagina você estar numa posição que você vai governar um mundo, ou você vai governar uma nação. Se fosse um mundo, ia ser até um pouco mais complexo, né? Mas sendo uma nação, imagina que você está numa posição que você vai governar uma nação. A responsabilidade de um povo está sobre você. E ali Salomão falou, eita, esse povo agora é minha responsabilidade. E detalhe, ele tinha vindo antecedido de um reinado, né, do pai dele, que Davi, com todo o erro que ele teve, ele se arrependeu, e o nome dele até hoje, não há uma pessoa, sendo cristã ou não cristã, sabe quem foi Davi. E Salomão, ele ia suceder esse aí. Às vezes a gente fica com medo de poder suceder alguém só por conta do nome que ele tem. Ei, eu quero dizer pra você uma coisa. Salomão, ele não teve medo do que o antecedeu, mas ele pediu a Deus aquilo que ele precisava para que ele pudesse dar continuidade ao que o sucedeu, ao que antecedeu. Nós precisamos colocar-nos num lugar, sabe, a criancinha que senta ali, ó, assim, sabe, ela levanta os olhinhos assim, querendo ouvir. A gente tem que ser assim na presença do Senhor. E Nicodemos entendeu isso. Ele queria naquele momento, peraí, nesse momento eu não vou me colocar na posição do que sabe, mas daquele que quer aprender. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque temos uma posição de liderança, seja ela qual for, que não vamos ouvir alguém com menos experiência. Eu já tô na igreja há muito tempo. Essa pessoa chegou agora, tá querendo me dizer alguma coisa. Eu já tô aqui há tantos anos, a pessoa quer me entregar o negócio, ela nem sabe o que é visão. Me desculpa dizer, irmão, mas você tá sendo totalmente errado. Porque Deus pode estar usando essa pessoa para dar livramento para você. Deus, ele usa aqueles que estão disponíveis. A palavra do Senhor vai dizer que ele falou com Samuel. Sabe o profeta Samuel? Que foi aquele que ungiu Davi. A primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, ele era uma criança. Quem disse que uma criança não pode entregar uma coisa para você? Às vezes uma criança chega perto de você, fala uma coisa e você fala, ai, que bonitinho. Não. Ele está querendo dar um livramento para você e ele está usando aquela criancinha ali, ó. E você precisa estar ligado no céu para você entender essa mensagem. Às vezes Deus está usando a pessoa mais nada a ver para falar uma coisa para você e você não se ligou. Ei, desperta, igreja. Desperta, porque as coisas estão acontecendo aí. E se você não estiver ligado, você vai ficar. Deus usa Davi, sendo o menor, o menos experiente, para enfrentar um gigante
em que nenhum dos experientes se disponibilizaram. Você lembra disso? Você que conhece a história? Tinham lá vários guerreiros, vários que já tinham ido para várias guerras, com armaduras bonitas, coisas ali, ferramentas diversas. Mas qual deles que se disponibilizou para enfrentar Golias? Vou dizer para você, nenhum. E aí você que às vezes está aí dizendo assim, não, isso não é para mim não, porque eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, eu não sei nem falar. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Não duvide do poder de Deus sobre a tua vida. Não limite o agir de Deus se Ele quiser te usar. Talvez às vezes você fale assim, não, isso aqui não é para mim porque eu não tenho capacidade. E daí? Moisés também não tinha não, ele ainda era gago. Mas Deus usou a voz dele para ser voz de profeta na terra e falar aquilo que Deus queria entregar para uma nação. Deus usou um gago para ir falar com um faraó, com um líder, para libertar um povo. Então por que Deus não pode usar você que talvez não tenha um grande ensinamento? Ah, mas eu não sei nem ler. E daí? E daí? Você não sabe ler? Eu vou te apresentar uma coisa chamada audiolivro. Você não tem mais desculpa. Porque uma coisa eu vou dizer, a tecnologia, ela veio para que a gente pudesse se aprimorar. É claro que mal utilizar um poder dado, mal utilizado, dado em mãos erradas, realmente dá ruim. Mas se ele é utilizado para o bem, ele vai desenvolver coisas boas. Ah, eu não tenho tempo de ouvir a palavra. Sério, e aquele tempo que você fica lá no ônibus só ouvindo baboseira? E aquele tempo que você tá ali, ó, na tua horário de almoço, você só fica passando aqueles vídeos com perdão da palavra, aqueles vídeos idiota que não vai te levar a lugar nenhum. Tempo você tem, só que você não tá sabendo escolher o que você faz dele. Tempo, todos nós temos, mas a gente precisa saber como que a gente administra ele. Nicodemos, ele podia estar lá com aqueles fariseus, ouvindo as mesmas coisas, ali conversando as mesmas coisas, mas ele decidiu, não, eu quero estar com quem eu tô vendo o resultado, eu quero entender o que é isso que está acontecendo aí, porque tem alguma coisa sobre a vida dessa pessoa que eu vejo diferença. Agora, se você continuar escolhendo caminhar com gente que só te bota para baixo, que só fala coisas que parece que você nunca vai avançar, meu irmão, a escolha é tua. Amém? Não despreze alguém que se disponibiliza a fazer algo, mesmo que não aparente ser quem é. Dá resultado, porque a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Davi, ele não tinha nenhum nível de entendimento sobre guerra, mas ele tinha um forte conhecimento da fé em Deus. Talvez hoje você não tenha um grande entendimento sobre como administrar um lugar. Talvez você não tenha um grande entendimento sobre como cuidar de alguma coisa. Mas você sabe quem é que tem esse poder. E você anda agarradinho com ele assim, ó. Isso é o que basta. O que significa uma pessoa tão pequena quando essa pessoa tão pequena anda do lado do Todo-Poderoso? Foi isso que Davi entendeu. Quando ele se achega diante daquele rei, com pouco conhecimento ou zero que ele tinha, na verdade ele tinha zero, porque ele nunca tinha ido para guerra nenhuma. Mas ele sabia que ele podia enfrentar aquilo ali. E ele mesmo fala para Saul, ele fala, eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão. E da mesma forma, eu sei que o meu Deus vai me ajudar para enfrentar esse gigante aí. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ei, eu não tenho esse conhecimento dessa guerra que vocês estão falando aí não. Mas eu tenho conhecimento de um que me ajuda a enfrentar qualquer um.
Não interessa o nível de conhecimento que a pessoa possa ter. Se não tiver aquele que pode vencer a batalha, não vai adiantar nada se você tiver só as ferramentas e você não saber usar. Porque a palavra vai dizer que quiseram emprestar uma armadura para ele. Mas quando ele quis vestir aquela armadura, sabe o que aconteceu? A armadura ficou pesada. Ele não conseguia sair do lugar. Você sabe por quê? Porque Deus ele quer usar aquilo que Deus ele quer que você use aquilo que ele já disponibilizou para você. Ele não quer que você pegue nada emprestado de ninguém. Ele não quer que você use nada daquilo que não seja ele que dê para você. Ele não quer que você se aproprie de alguma coisa que não foi ele que disponibilizou para você. Então por que você insiste em querer ser outra pessoa? Não, Deus quer que você seja você mesmo. Que você fale dessa maneira que você fala, segundo a vontade dele. Deus quer te usar assim. Deus ele não tem coisas que Deus vai tirar porque vai atrapalhar aquilo que ele quer fazer na tua vida. Mas se Deus não tirou, meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque se Deus não tirou, ele vai te usar assim, dessa maneira. Dessa maneira. Davi, ele era corajoso, mas ele não tinha só uma coragem porque ele queria chegar à frente e fazer, não. Porque Davi sabia com quem ele caminhava. Quando você sabe que quem está do teu lado, quem caminha com você é poderoso para enfrentar e derrotar qualquer coisa que venha na frente, o que é um gigante de 3 metros? O que é um gigante que dura anos? O que é um levante que vem que parece que nunca vai ter fim? O que é uma doença que a pessoa fala que não tem cura? O que é uma dívida milionária que parece que nunca vai ser paga? O que é um relacionamento que parece que a pessoa nunca vai mudar? Deus está dizendo assim para você, ei, se você crê que eu sou poderoso para mudar